Olá, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Drops, os nossos devocionais diários. Muito feliz de estar mais uma manhã aqui com vocês. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, vai ministrar algo novo à nossa vida, porque é o que Ele sempre faz, né? Vamos só esperar o pessoal ir entrando. Aqueles 2 minutinhos iniciais. Bom dia, Miguel. Grande Miguel. Miguel, temos que marcar um café, hein? Como é que você vem aí pra gente tomar um café? Gonçalo, bom dia. Bom dia, Liz. Vamos só esperar mais esse minutinho. Nós começamos, ok? Pode ser hoje. Bora, quando sair do trabalho, se estiver tranquilo, dá um pulo aí. Tomar um cafezinho. A gente ainda tem que ir lá naquelas francesinhas lá, hein, aqui perto de casa. Ficar bom da perna, vamos lá. Pronto, 11 horas, vamos lá, vamos orar. E aí nós começamos. Bom dia, Alexandra. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado por essa manhã, Pai, que o Senhor preparou para nós. Pai, que o Senhor preparou esse encontro, Senhor. Nós temos certeza, Pai, uma certeza nós temos, Senhor, que o Senhor ama se encontrar com seus filhos, Pai. O Senhor demonstrou isso desde lá de Gênesis, quando ia se encontrar com Adão e Eva. O Senhor tem prazer em estar conosco, Pai. Então nós temos essa certeza que essa manhã é mais uma manhã onde o Senhor vem estar conosco. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, enche a nossa vida, Pai, com a Tua vida, para que nós possamos ser completamente mudados, completamente transformados e a cada dia sermos mais parecidos contigo, Pai. Nós oramos, Pai, nos dê entendimento da Tua palavra essa manhã, Senhor, para que nós possamos não só ouvir aquilo que está sendo lido, mas que ao ler e ao ouvirmos, possamos ter um encontro contigo na Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento para o espiritual também. No nome de Jesus, Pai. Amém. Olha aí. Venham aqui a Francesinha. É muito longe, meu amigo. Você tem que abrir um Cosmos Pizza aqui pela região de Lisboa. Aí fica show. Aí vai ficar bom. Bom dia, Yurina Barbosa. Bom dia, tia Ruth. Vamos lá, vamos começar então. 23. Perdão se eu falei o nome errado ou o nick errado aí. A gente às vezes não consegue ver muito bem quem é ou lembrar pelo nick aí quem é. Então vamos lá, capítulo 23. Ontem nós terminamos o 22, Paulo fazendo seu discurso para aqueles que o estavam perseguindo. Paulo foi até Jerusalém, foi preso, a multidão queria acabar com a vida dele, os soldados romanos. Pegam Paulo, conseguem levar Paulo cativo para até não livrar ele da morte ali, e agora estão segurando Paulo ali, e Paulo, antes de ser levado embora, ele pede para aquele centurião, para aquele soldado, se ele poderia discursar algo, fazer um discurso, e o verso 22, o capítulo, 22, é esse discurso de Paulo, o qual nós lemos ontem. Se você perdeu, dá uma olhada lá no nosso Insta, aqui no nosso Insta, né? Que está gravado lá. Você pode ter acesso desde o capítulo 1 lá, tudo que nós falamos, ok? Bom dia, Olga. Então agora, Paulo está ainda discursando, está diante do Sinédrio e agora vai fazer um discurso perante o Sinédrio, ok? Então vamos lá, capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Outra coisa, só que Paulo primeiro estava discursando para a multidão, agora que ele
o pessoal levou ele, o comandante levou ele para descobrir por que Paulo estava sendo acusado, levou ele agora para o Sinédrio. Então agora ele está perante não só uma multidão, mas ele está dentro do Sinédrio ali, que era onde normalmente ele pregava. Agora ele está não fazendo um discurso, ainda assim ele vai falar sobre, como sempre, Paulo usa a oportunidade que ele tem para levantar o nome de Jesus, mas agora ele está cativo, mesmo preso, os romanos detêm ele e tentando entender o que está acontecendo, né? Então ele vai falar: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Verso 2. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Isso não é os romanos, ok? Não foram os romanos que bateram em Paulo, porque nós vimos no capítulo anterior que Paulo, sendo um cidadão romano, Paulo estava debaixo das leis romanas também. Não só da lei dos judeus, mas ele, sendo um cidadão romano, ele vivia também debaixo da lei dos romanos. E ele estava agora preso pelos romanos. Então os romanos detinham o poder sobre Paulo ali. E nós vimos no capítulo passado que há certas leis que proíbem que um cidadão romano seja açoitado ou seja preso sem passar por todo um tribunal, sem passar por toda... Ele podia até apelar a Roma, ao imperador. Então foram os próprios judeus que bateram na boca de Paulo ali. Bom dia, Valquíria. Então Paulo lhe disse, né, depois que eles bateram na boca dele, verso 3 agora. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar, conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Então Paulo agora vai direto, Paulo num momento de ira, que poucas vezes nós vemos, né, Paulo assim, tendo essa ira, ele responde, né, olha, parede branca. E o que é esse parede branca, né? Quando eu estava dando uma olhada, o que seria isso? Eles falam que é praticamente como Jesus, quando ele chama os fariseus de sepulcros caiados. São bonitos e limpos, né? Não tem nada, são bonitos e limpos por fora. Então esse parede branca um dos estudos que eu li aqui, não sei se pode haver um outro significado, mas vai falar sobre isso, que é praticamente quando Jesus chama eles de sepulcros caiados. Seus paredes brancas, né? Vocês não têm nada, vocês fingem que são limpos, né? Mas você está aí sentado para me julgar pela lei, mas contra a lei me manda ferir, né? E aí agora trazendo a questão que a lei não deixava que ele ferisse o seu próximo. Então Paulo, mais uma vez, usando toda a sua sabedoria de conhecer as leis romanas, de conhecer as leis dos judeus, Paulo era alguém muito estudado, então ele joga isso contra ele, contra o sumo sacerdote. Verso 4, os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Né? Então Paulo respondeu, verso 5, estamos lendo agora: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Olha que interessante, Paulo, mesmo em toda a sua ira, Paulo de momento nenhum, ele passa por cima das leis que ele conhece. Paulo é alguém muito, por mesmo que seja, como se diz, criticado pelos judeus de não seguir a lei, Paulo ainda assim ele é conhecedor da lei e também segue a lei. Então ele vai falar assim: olha, eu só falei isso porque eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque se eu soubesse o que a lei nos fala, né, o que está escrito, e o que está escrito é a lei, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então ele agora, mesmo naquele momento de ira, ele vê que ele fez algo errado e ele volta atrás, né? Isso é muito bonito de se ver, porque quantas vezes nós, como cristãos, ou não necessariamente como cristão, como pessoas mesmo, independente da tua religião, do teu título que você queira colocar antes, nós não sabemos reconhecer os nossos erros, né? Nós temos o ímpeto de muitas das vezes explodir em algumas situações e não agimos em ação, agimos em reação a algo, e depois, quando somos confrontados e aquela ira, né, se passa e nós começamos a enxergar melhor, não por uma lente sanguínea, né, que nós agimos num ímpeto, agimos dessa raiva, nós começamos a pensar novamente e nós vemos que fizemos algo de errado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sou o primeiro a levantar minha mão aqui. Eu já passei por isso, né? Momentos em que você fala alguma coisa ou tem alguma atitude
E quando aquela raiva ou aquela situação passa, você começa a pensar e dentro de você mesmo, lá dentro você sabe, eu fiz besteira, não devia ter feito isso. Mas ao mesmo tempo, outra voz, uma voz agora ruim, né? Essa voz que te fala, você fez algo errado. Se nós somos cristãos, eu acredito que é a voz do Espírito. O Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos ter essa plena certeza dentro de nós. O Espírito Santo fala conosco. Se você é um cristão, você pode ter essa certeza. Então, às vezes, o que você acha que é a voz da sua consciência, muitas das vezes é o Espírito Santo falando com você. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, que é, muitas das vezes, quando eu estou pensando sobre uma situação, ou estou orando sobre algo, e não é uma voz audível, mas é como se fosse a sua mente pensando sobre algo. Muitas das vezes eu entendo que isso não é simplesmente a minha consciência mais, porque a minha mente foi renovada em Cristo. Então agora os meus pensamentos são os pensamentos dele. Lógico que, né? Bruno, então todos os seus pensamentos são dele? Não, tem vezes que eu ainda posso pensar uma besteira. Como eu faço às vezes, posso pensar uma besteira, no momento de raiva, como eu falei. Esses não são os pensamentos do Espírito, porque são contra o Espírito, são da carne. Então nós falamos, opa, isso é minha consciência, é minha carne. Agora, quando são pensamentos que engrandecem ao reino, eu tenho certeza que agora são os pensamentos de Deus em mim. Então esse momento, Paulo nos ensina algo incrível, que é, mesmo que nós tenhamos um grande nome, uma grande reputação para segurar, como Paulo tinha. Paulo já era conhecido, até pelo inferno Paulo era conhecido, e pelos céus, como nós vimos, né? Os demônios falando, ei, Paulo eu conheço, eu já ouvi falar sobre ele, né? Paulo era muito conhecido já, pelas igrejas, pelos judeus, pelos cristãos, né? Pelo povo romano. Paulo tinha uma reputação, vamos chamar assim, mas ainda assim ele entendia que não valia a pena se segurar numa reputação, se essa reputação não glorificasse ao nome de Deus. O que ele quis dizer com isso? Olha, se eu não sei admitir que eu estou errado, não adianta nada eu falar que eu sou um grande apóstolo, porque não assumir os seus erros não é do caráter de Cristo. Então Paulo naquele momento fala assim, tá bom, eu errei, olha, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, se eu soubesse eu não teria feito isso, né? Então, fica um ensinamento para nós. Será que nós estamos dando ouvido a essa voz? E não só dando ouvido a essa voz que fala a nós, que é o Espírito Santo de Deus, olha, você está errado. Vai lá e pede perdão. Vai lá e conserta essa situação. Olha, o que você fez não foi legal. Não só dando ouvidos, mas colocando em prática o que a voz nos diz. Olha, vai lá e pede perdão. Ok, eu errei mesmo, não devia ter falado isso, foi num momento de raiva. Olha, fulano, eu queria te dizer que o que eu falei não foi legal. Eu peço perdão. Eu não devia ter falado isso. Foi um momento de raiva. Eu me deixei levar. Mas eu quero te pedir perdão. Você pode me perdoar? Meu amigo, não tem nada melhor do que fazer isso. Não só para você, porque você tira esse peso, mas você mostra para aquela pessoa que você é diferente. Mostra, porque a grande maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Porque a voz que habita dentro delas é a voz do mundo. E o mundo não está nem aí para isso. Né, para princípios. Eu não estou dizendo que só cristãos têm princípios, ok? Eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, não aceitaram a Cristo ainda, mas ainda assim têm princípios. Mas o que nós esperamos é que os cristãos tenham mais princípios ainda. E princípios não só princípios do mundo, mas princípios do reino. Nós precisamos ter esses princípios e isso precisa ser evidente na nossa vida. E Paulo nesse momento demonstrou para aquelas pessoas, olha, eu posso agora aqui, eu já estou sendo preso mesmo, eu já estou sendo perseguido, eu já estou sendo isso ou aquilo. O que eu vou fazer agora é chutar o balde, como nós costumamos dizer, né? Ah, vocês são tudo uma raça de víbora mesmo. Não, ele falou, perdão, eu não sabia, senão eu não teria feito. Então, deixa eu ver aqui. Então isso fala muito comigo, esse texto, e sobre decisões erradas. Eu lembro de uma história, e nós já vamos passar para frente, uma história que eu li uma vez, sobre uma empresa, e essa empresa estava mudando o seu CEO, né, o presidente, o administrador geral, o chefão da empresa ali, né, estava mudando para um novo rapaz, para um rapaz mais novo agora que estava entrando. E esse rapaz mais novo pergunta para ele
qual era o segredo do sucesso, do sucesso dele, né? E ele fala, olha, decisões, experiência, né? Tá, e como é que você ganha experiência, né? Ele vai falando, olha, tomando decisões, e como é que você toma as decisões certas, né? E ele vai falando, olha, às vezes fazendo escolhas erradas, né? A história não é muito bem assim, mas o que ele quis dizer quando nós tomamos decisões erradas, muitas das vezes, quando nós erramos, nós fazemos escolhas e essas escolhas nos levam, às vezes, para o caminho errado, porque nós estamos tentando, teste, né, e acerto. São situações onde nós testamos algo novo. Nós temos a oportunidade de aprender com esse erro. E com esse erro nós aprendemos e agora ganhamos experiência para que na próxima vez nós não erremos mais. Então, nós estamos sujeitos a errar. Né? Eu acho que uma das grandes coisas que atrapalha nós e gera, no mundo geral, uma grande expectativa, e que eles têm que ter expectativa, porque a Bíblia fala que a natureza aguarda com grandes expectativas a manifestação dos filhos de Deus. Mas é que nós passamos a imagem para as pessoas de super-humanos. Né? São os pastores que sobem no púlpito e falam que são perfeitos, e que quando alguém fala para ele, não, ele é meu pastor, ele não erra nunca, ele recebe aquilo e fala, eu não erro mesmo. Né? Sobem no púlpito e falam, não, eu tenho uma vida de oração o dia tem 24 horas, eu oro 27 por dia. Né? Ele arranja mais algumas horas para orar aí. Né? Se transformam em super-humanos. E aqueles que estão no mundo, que às vezes começam a olhar para eles, falam, é impossível chegar a essa estatura. Né? É impossível chegar ao ponto que esse cara chegou. Nós transformamos em super-humano. Então, nós estamos sujeitos a errar sim, mas que esses erros não sejam o nosso ponto final, mas sejam uma vírgula na história. Eu errei, vírgula. Porém, agora continuo caminhando em direção a Cristo. Que nós possamos aprender isso com Paulo, que uma pessoa tão incrível, para mim, um grande herói da fé, um dos maiores nomes de toda a história bíblica, reconhecendo o seu erro. Né? Vamos lá então. Verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então Paulo agora, o que Paulo faz? Usa da inteligência. Ele fala assim, eu estou aqui nesse lugar e tem fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em anjos, acreditam na ressurreição. Os saduceus não acreditam em nada disso. Então o que eu vou lançar agora? Eu vou lançar uma palavra aqui dizendo que eu estou sendo perseguido por acreditar nisso. Em anjos e etc., na ressurreição dos mortos. Nesse momento ele criou uma briga e tirou o foco dele. O foco já não era mais Paulo, agora o foco era fariseus e saduceus brigando entre si. Né? E nós vamos ver isso agora a partir do verso 9, olha lá. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Então Paulo teve essa sacada de gênio aqui, de falar assim, olha, eu vou tirar o foco de mim e vou colocar eles para discutir entre eles sobre o que a lei vai falar. Então nesse momento agora é uma coisa que eu consigo entender dessa situação. Muitas das vezes nós vamos estar sendo perseguidos, mas essas pessoas não estão nem com foco em nós, mas estão com foco em simplesmente perseguir alguma coisa. Você vê que todos eles estavam juntos perseguindo a Paulo pelo que Paulo pregava. Em um momento que Paulo dá uma palavra, e nós vemos que é uma palavra curta, falando, olha gente, esses caras estão perseguindo porque eu acredito na ressurreição dos mortos. A mesa vira, tudo se transforma ali naquele lugar, e as pessoas que antes juntas perseguiam a Paulo, agora uma persegue a outra. O que eu entendo nisso e o que Deus me mostra é que muitas das vezes
quando nós estamos sendo perseguidos. Na verdade, as pessoas estão simplesmente querendo perseguir alguma coisa. Elas estão simplesmente querendo discutir. E a melhor coisa nesse momento é nós nos afastarmos e não entrarmos em discussões vãs. Porque essas pessoas, elas não estão com foco em tentar entender, elas não estão com foco em tentar resolução alguma, elas só querem a bagunça, né? Elas só querem aquela confusão que ali existe. Então Paulo entendeu que esses caras só querem confusão, então eu vou dar uma confusão para eles resolverem. E Paulo solta sobre a ressurreição e os fariseus e os saduceus começam a brigar. Nós precisamos estar atentos a esse espírito que está, muitas das vezes, né, nas pessoas ali, influenciando as pessoas para essa perseguição. Nós já falamos sobre o que leva à perseguição também, que é muitas das vezes a inveja, mas eu acredito muitas das vezes também que existe isso, essa perseguição infundada, que não tem sentido nenhum. Se fosse uma perseguição literal a Paulo, se as pessoas tivessem convicção do que elas estavam fazendo, nada iria tirar o foco delas. Elas iriam continuar falando, olha, não vem com história, isso a gente resolve depois. Nós estamos falando agora sobre você. Mas não, foi tão fácil mudar o foco para que agora eles se enfrentassem, ao ponto que os mesmos fariseus que antes estavam perseguindo Paulo, agora estão falando assim, gente, libera ele, eu não vejo nada de errado nele. Olha isso. Os mesmos que antes queriam matar ele, agora estão falando assim, libera ele. Não tem nada de errado com ele. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão mais interessadas em proteger as suas causas do que entender a real situação. Os fariseus naquele momento tiraram o foco de Paulo para proteger o que eles acreditam contra os saduceus. As pessoas estão mais se importando em proteger as suas causas, suas crenças, as suas ideias, do que perseguir algo. E seja esse algo que for. Naquele momento eles mostraram isso, ao ponto de que antes aqueles que eles queriam perseguir, agora eles querem liberar. Por quê? Vale mais para eles proteger a crença deles, a religiosidade deles, do que entender a real situação que Paulo estava vivendo ali. Vamos lá. Estamos terminando. Quer dizer, não estamos terminando. Na noite seguinte, o Senhor... Deixa eu ver quanto tempo temos. Na noite seguinte, o Senhor... Verso 11, tá? O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, olha que interessante. A gente muitas vezes pergunta por que Paulo escolheu ir para Roma, né? Esse texto aqui nos fala, né? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então foi um pedido de Deus que ele fosse até Roma. É por isso que muitas das pessoas não entendem Paulo ter apelado a Roma, ao imperador, para ir até Roma, mas ele entendia de Deus que ele tinha algo a fazer em Roma, né? E nós vamos ver lá na frente que realmente ele tinha. Nós vemos o ministério de Paulo também alcançando Roma. Verso 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e, dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Então, olha, eles estavam até jejuando para matar Paulo. Olha isso, nós que hoje entendemos o jejum como uma prática para nos aproximarmos de Deus, uma prática para nós abrirmos mão da nossa carne, do nosso sentimento humano, para nos conectarmos mais com o Espírito das nossas vontades, né? Abrirmos mão da nossa vontade, para nos conectarmos mais com a vontade de Deus. Essas pessoas estão fazendo um jejum, abrindo mão de comer, até que matassem Paulo. Então, um jejum para a carne, porque o assassinato é totalmente contra tudo que eles acreditam ali, né? Nós vemos que a lei, tudo bem, vai falar sobre apedrejamento, etc., mas nós sabemos que a lei real de Deus é não matarás. E lá na frente, Jesus ainda aumenta isso. Você simplesmente olha para o seu irmão e xinga ele, né? Você já está cometendo esse mesmo pecado. Então, verso 15. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso.
estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, prisioneiro, chamou-me pedindo-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. Outra coisa interessante é ver o favor que Paulo tinha onde quer que ele estava. Paulo agora preso, nós vamos ver em outros textos o favor que ele tinha com os soldados, né, que até os deixava livre. Muitas das vezes Paulo não ficava preso, algumas das vezes que ele estava preso em grilhões, mas ele tinha liberdade e ele pregava para todos aqueles soldados, ele falava de Jesus para todos aqueles centuriões, para as pessoas ao seu redor. O favor que Paulo conseguia através de Deus, né? O caráter de Cristo em Paulo era tão evidente que as pessoas eram transformadas por ele ao estar na sua presença. Nós vemos ele preso, ele chama um centurião e fala: olha, leva esse rapaz lá. Olha isso, né? Nós sabemos que um preso não tem voz muitas das vezes. A grande maioria das vezes um preso não tem voz, porque se ele está preso é porque ele fez algo de errado e as pessoas agora acreditam nele essa ideia de que você não tem voz. Você já fez errado, você não tem... Mas não, ele vai e leva o menino até o comandante. O comandante tomou o rapaz pela mão, verso 19, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixe convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Verso 23. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia essa noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando que ele era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Terminamos o capítulo 23. Essa parte final é mais uma história. O comandante enviando Paulo, prezando pela vida de Paulo. Ele poderia ter deixado Paulo lá, ele poderia ter levado Paulo ao sinédrio para não agitar as coisas com os judeus, porque a gente sabe que toda vez que o Império Romano invadia uma cidade, ele tinha domínio sobre aquele lugar, mas ao mesmo tempo também ele respeitava um pouco das leis locais. Ele não queria confusão, porque ele sabia que o povo unido pode causar uma confusão, e essa confusão sendo gerada, aquele governador local, o comandante geral daquela região, sofria perseguição de Roma, ou falava: olha, você não está sendo um bom comandante, você não está sendo um bom governador ali da cidade. Então eles sempre evitavam esses conflitos, mesmo tendo poder sobre, quando eles queriam, eles exerciam esse poder com força, com autoridade sobre eles, mas muitas das vezes também eles evitavam. Então o que ele faz Perdão, gente. Então o que ele faz ele poderia ter entregado Paulo para eles, para falar: olha, então tá bom, vamos levar ele a Sinédrio, o que acontecer, aconteceu, a gente tenta resolver aqui, mas o que aconteceu, aconteceu. Não. E também poderia ter levado os seus soldados. Nós vimos a quantidade de soldados que ele leva, não é pouco, é muito. Ele poderia ter mandado esses soldados com Paulo para o Sinédrio.
mas ele também não faz. Então ele tem uma decisão sensata que é: não vamos enfrentá-los, mas também não vamos irritá-los. Nós vamos enviar para Félix, para o governador, ver o que ele vai fazer em relação a isso, né? E aí no verso 24 nós vamos entender, vamos começar a ver o que acontece depois disso, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí por mais uma manhã conosco no Drops. Nós estamos terminando o livro de Atos, já estamos no 23, Atos vai até 28, então estamos quase no final. Amanhã temos mais, o último dia da semana, na sexta-feira. Depois nós só voltamos na sexta-feira na terça-feira que vem, com mais um Drops, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu, tá bom? A gente vai se falando aí. Amanhã estamos juntos de novo. Grande abraço. E hoje à noite tem Drops em inglês, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Tchau, tchau, gente.